Olá, amigos e amigas, você que é do rádio, você que não é do rádio, você que está sempre acompanhando o nosso canal, você que não trabalha nesse ramo, mas você que gosta de ver um software como esse aí, o Live 5 ou o Live Pro, ou playlist digital ou qualquer outro tocando, mixando uma música, uma vinheta, seja muito bem-vindo ao canal dos profissionais do rádio, o canal de vocês, o meu canal, o mundo do rádio, porque se fala de rádio, vocês sabem, é mundo do rádio. E como sempre, trazendo dicas maravilhosas para vocês. Eu me chamo Emerson e vou indicar para você que está aí pensando, o que é que eu vou investir na minha rádio nesse final de ano? Vai por mim e investe no som da sua rádio, investe no som com o Stereo Tool. Por quê? O Stereo Tool, eu vou deixar claro para você uma coisa, viu? Não é todo mundo que fala isso não, vou falar aqui como sempre, né? O Stereo Tool é o processador mais atual que você vai ver hoje no mercado. A maioria dos processadores que você vê aí, diferente do Stereo Tool, eles são descontinuados já. Ou descontinuados ou abandonados. Não tem mais novidades neles. É sempre a mesma coisa. Já o Stereo Tool, ele vem sempre se atualizando. Para você ter ideia, o Stereo Tool, a versão 10.71, é de agosto agora de 2025. E eu poderia citar inúmeros recursos novos no Stereo Tool, mas eu vou citar o principal deles, que é o compressor adaptativo. Uma ferramenta incrível, única, que substitui toda a cadeia de dinâmica do seu áudio e mais. Consegue acelerar o sinal em mais de 1000 vezes. Você nunca vai ter um som ruim, mesmo que você faça besteira no ajuste. Você não vai conseguir deixar seu som ruim com o compressor adaptativo presente no Stereo Tool. Entendeu? E a gente está falando de atualização por quê? Porque processador de áudio é diferente de software de automação. Quer um exemplo? Vou dizer para você o seguinte, muita gente quer atualizar o playlist digital, né? Que é a versão 5.0.8 em diante. Mas se você pegar uma pessoa que conheça o tipo de mixagem que o playlist faz e disser para ela, fulano, vai lá para fora do estúdio, fica ouvindo a rádio que eu vou tocar aqui o playlist para tu dizer para mim, vou tocar o software aqui, tu vai dizer para mim o que é que tá rolando, beleza? Você vai e coloca aquela versão antiga, aquela versão 5.0.1.8, pega aquela versão, instala no seu computador, pega a mesma programação, põe para tocar e pergunta a ele se ele consegue distinguir se é o playlist 5.0.8.3 ou se é o playlist 5, parece que já tem a 5.0.8.10, se não me engano. Pergunta a ele se ele consegue fazer uma distinção de qual programa está mixando as músicas, se é o playlist com a versão mais atual ou se é o playlist com a versão mais antiga. Ele não consegue. Porque playlist nunca deixou de ser playlist, é a mesma coisa. Se você pega um Live 5 da vida, você nota que a forma de mixar dele é muito diferente da do Live Pro. Principalmente porque o Live Pro ele faz locutor peça-chave. Então, quando tem locutor no ar, você vai notar que a mixagem é praticamente perfeita. É tudo muito bonito, muito feito ali por quem entende. Quando ele está no modo automático, ele utiliza a mixagem inteligente. Mas você ainda consegue distinguir se você colocar os dois no automático para tocar. A pessoa que tem o costume, ela vai saber distinguir o Live 5 do Live Pro. E sempre foram diferentes. Você vê que o Live 5 tem uma interface, o Live 4.0 tinha uma interface diferente e o Live Pro tem uma interface diferente. O playlist depois da versão 5.0 só mudou esteticamente. Mas é a mesma coisa, não tem diferença alguma do playlist. Se você pegar o 3.8, colocar para tocar, se você deixar ele com os marcadores, os arquivos PK, todos atualizados, tudo bonitinho, deixar ali tocando, eu duvido que um cara vá dizer que seja a versão 5.0.8.3. Entendeu? Se você disser para ele, olha, eu estou com a versão 5.0.8.3, usando a versão 3.8, ele vai acreditar, porque é tudo a mesma coisa, a mixagem é a mesma. Para você ver, a correção que a playlist fez recentemente foi a do medidor, que o áudio estava tocando e o VU batia diferente. Para você ter ideia, veja a diferença. Entendeu? Esse aqui não, esse aqui, ó, quando ele está rolando a música, você sente mesmo que ele está
batendo de acordo com o áudio. Mas a playlist fez, é só você procurar as informações, que a playlist fez uma atualização para corrigir uma medição no VU que batia diferente do áudio, da onda. Vê só. Então não é desmerecendo playlist não, porque tem muito cara fanático por playlist, não é por nem trabalhar em rádio, o cara nem trabalha em rádio. Ele diz que gosta do playlist porque alguém facilitou com que ele tivesse um playlist 5.0.6.16 ou qualquer outra versão anterior instalada no computador dele, e ele, por não conhecer outra coisa, acabou se apaixonando. Eu não estou criticando essa pessoa que diz. Por quê? Porque ela não tem a ótica que eu tenho sobre esses programas. Ela não conhece esses programas como eu conheço. Então eu não critico essas pessoas. Mas é muito fácil. O cara chegou para mim para pedir um instalador do playlist, eu dei para ele, ele disse que tinha tudo lá do playlist. Olha quem ele estava falando. Aí ele disse, eu tenho tudo. Eu disse, como assim, se eu estou te dando agora? Eu fiquei pensando comigo, né? Como é que ele tem tudo se ele está pedindo para mim o instalador do programa? Aí já começa errando daí, né? Mas aí eu não critico não, porque eu sei que o cara não tem a mesma visão, o cara não conhece, ele é simplesmente um cara que pegou playlist, viu, achou bonito, se maravilhou, e para ele só existe aquilo. Ele não sabe o que é outra coisa, ele não conhece nada além daquilo. Ele está com a mente dele presa somente naquilo. Então ele não vai poder fazer uma análise como eu faço aqui. Porque instalar um software no computador de alguém é muito fácil. É muito fácil. E outra, quando alguém disser para você, eu instalo, desminta na cara. Você não instala. Você pode ajustar, você pode configurar, você pode dar um suporte, mas o próprio software, o próprio instalador dele, já vem com o código embutido para que ele se instale a partir do momento que você der 2 cliques. Isso independentemente de qualquer um. São 2 cliques e você vai estar com os arquivos que são necessários para ele funcionar no computador, entendeu? Então você vai estar com tudo ali para o funcionamento daquele programa no seu computador, com simples 2 cliques. Então essa coisa do quer dizer, eu instalo, não. É muito blá blá blá, eu vejo muito blá 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 e fico só observando. Às vezes dou até risadas. Mas é sobre o StereoTool que eu estou falando, né? Vamos focar no StereoTool, porque aí sim você consegue diferenciar o StereoTool 9 do 10. E essa pancada que veio agora do compressor adaptativo, meu irmão, é show de bola. Vai por mim, investe no som da sua rádio para ela ficar orgulhosamente top, do jeito que você gosta, com um som bonito, para não estar fazendo vergonha, não tá aquele som de lata, não tá aquele som que fica variando de volume cada vez que entra uma música, sabe? Porque eu vejo muito esses processadores, os caras tentam a palavra não é essa, os caras tentam enganar as pessoas com excesso de volume. Excesso de volume, já foi o tempo, minha gente. Já foi o tempo de alguém se enganar com excesso de volume. Cansa logo. Você não consegue, tem muita gente que você não consegue passar meia hora ouvindo. Da chatice que é aquilo absolutamente alto no seu ouvido. Entendeu? Porque quando o som começa a ser processado e ele começa a receber muito volume, você começa a perceber que aquilo dali está incomodando você, não está te fazendo tão bem como antes. Entendeu? E aí você vai culpar o processador. Não é o processador, é quem ajustou o processador, que para não deixar você sentir as falhas que ele não consegue resolver, até porque o compressor já está desatualizado, já não tem mais muita coisa, então ele tenta copiar alguma coisa, não dá certo, ele vai e aumenta o volume, você pensa que aquele som tá bom, tá com peso, tá alto, não tá. Apenas ele fez com que o áudio, que já estava com uma batida legal, ele aumentou o volume para você ouvir aquela batida e você tá achando que é peso, não, o som tá com peso incrível. Mudou o áudio, acabou-se o peso. Aí você disse, oxente, olha, o som não tá a mesma coisa. Tô ouvindo aqui, tava um peso com aquela música, volta aquela música aí, tuf, tuf, o peso, a batida. O áudio lá no topo, o som com volume excessivo. E aí depois, quando você vai para a realidade, não é nada daquilo. Isso quando não tem alguém que escuta e diz, ó, o som tá meio esquisito aí, poxa, tá com muito volume, tá assim, assim, assim. Aí você é obrigado, porque tem aquele ditado que diz, né, quando a inteligência é questionada, todo o investimento da pessoa, tudo que aquela pessoa fez ali é questionada. E aí ela fica perguntando, poxa, será que eu tenho capacidade mesmo? Será que eu... Porque ela não sabe também fazer nada mais do que aquilo. Chegou ali, parou, acabou-se. Mas vai por mim, vai de StereoTool na sua rádio. Esse final de ano é
o tempo certo de você ter o melhor processador de áudio. Se você não quiser ir na Timmel, entre em contato comigo, 81998387069, e a gente conversa vê a melhor possibilidade de você ter o melhor processador de áudio baseado em software na sua rádio, processando, gerando som estéreo com RDS, uma coisa muito importante que eu pontuo aqui sempre. Não precisa, um processador que gera som, mas não gera estéreo. Aí tu tem que pegar um outro software para combinar com ele para poder ter estéreo. Aí no Stereo Tool eu tenho tudo. Acha que eu vou trocar um Stereo Tool da vida por qualquer outro que precise sair dele, pegar outro programa para poder gerar estéreo? Espera aí, homem. Espera aí, não faz isso não. Oxa, rádio não é para perder tempo. Rádio é pra gente ganhar tempo. Entendeu? Vamos aqui para mais uma música. Agora são 12h44, marcando aqui. Tá bom? Ó, você em primeiro lugar. Ó. Pronto, aí, Antônio Carlos Jobim, Pela Luz dos Olhos Teus. Então é isso, entendeu? Eu poderia citar várias coisas aqui, minha gente. É só Vocês reparam quando vocês instalam um processador, vocês leem o changelog? Vocês leem para saber o que foi mudado ali? Stereo Tool é o único processador que hoje é atualizado, o resto é tudo descontinuado, entendeu? Tudo descontinuado, desatualizado. Tudo fora de contexto do que o mundo do rádio exige hoje. É por isso que o Stereo Tool não para. Os caras estão sempre trabalhando. Acabam de lançar um negócio agora e os caras já estão trabalhando na próxima novidade. Entendeu? O Hans não brinca, não para não. Então é isso. É isso que você tem que fazer. Presta atenção. Não adianta não você pensar... duas coisas muito importantes. É você ter um estúdio bacana para você, quando for receber seus convidados, o pessoal, e também o som, que quem ouve lá fora vai estar sempre gostando, primando por aquilo. Tem gente que se acostuma tanto ao som de uma rádio que quando ela ouve outra rádio que não tem aquele mesmo som, ela sente falta. Ela diz, oxe, eu vou voltar aqui para minha rádiozinha, que o som aqui é mais agradável, é mais gostoso. Por que vocês acham que rádios, elas criam um público fiel? Porque primam pela qualidade, não só do som, mas também do conteúdo, tudo mais. Um exemplo, Antena 1. Vai ver a classe das pessoas que gostam de ouvir a Antena 1. Sabe? Então é uma rádio que já é feita para um certo público. E é incontestável a qualidade da emissora. Ok? Os caras primam não só pela qualidade, e adivinha qual software que a Antena 1 usa? Adivinha? Preciso nem dizer, né? Não é esse aqui não. É o Live Pro da Pulsar Multimídia. Por que será? É porque a Antena 1 não sabe, não conhece outra coisa? Porque os caras que estão lá não sabem que existem outros softwares além dos da Pulsar? Eu duvido muito, viu que não. Enfim... Aí eu digo para você, essa é a hora, esse é o momento, o tempo certo de você investir no que realmente vai importar para o seu ouvinte, que é a qualidade do seu som e também nos seus conteúdos. Parar de ficar colocando programa gravado, horrível, eu acho horrível, sabe? Porque o cara às vezes falando nada a ver com a sua rádio, cara. Nada a ver, o cara fala num tom totalmente regionalizado. Eu já não digo isso, que é Brasil, o cara tá no Brasil, ele pode falar do jeito que ele quiser, com o sotaque dele, do jeitinho que ele faz a comunicação dele, não tem problema. Mas se pelo menos o cara falasse o nome da rádio, daqui a pouco a gente volta aqui na rádio fulano, não. É um conteúdo para 500 emissoras e tá todo mundo ali fazendo aquela mesma coisa, é rede? Se for para fazer rede, deixa só uma né? Todo mundo reproduz igual. Deixa só uma e naquele momento reproduz igual, todo mundo. Melhor do que deixar a pessoa... programando em determinados horários, para o cara estar ali falando como se estivesse falando para qualquer uma rádio. Não é. E para qualquer uma região, não é. Não faz sentido. Tem pessoas que compram aquilo para veicular notícias que não tem nada a ver, poxa. Me diz aí se me importa o que é que está acontecendo hoje lá no Maranhão. Não me importa não, sabe? Eu não tenho interesse em saber o que está acontecendo no Maranhão. Então, se o camarada chegar aqui e dizer no Maranhão está acontecendo isso e aquilo...
Se não for uma coisa que seja geral, que valha para o Brasil inteiro, para mim não interessa. A situação política, o que tá... Não, pô, lá é de responsabilidade do governador de lá. Eu sou pernambucano, eu quero saber o que é que está acontecendo aqui. Quero saber se tem muita gente fazendo coisa errada aqui, porque para mim saber onde é que eu posso passar e onde é que eu não posso. Onde está mais tranquilo para você sentar, tomar um sorvete, fazer alguma coisa sem ser incomodado, sem ser roubado, entendeu? É isso, eu não quero saber lá do Maranhão. Agora, quando eu for para o Maranhão, aí sim, eu vou no site, pesquiso aqui como foi os últimos momentos, o último mês, o índice de violência que tá, para saber como é que eu vou fazer, entendeu? É isso. Agora o cara ficar daqui falando uma coisa que é regional, oxi, eu quero saber, rapaz, entendeu? É isso, parar para prestar atenção nisso. Isso daqui não é regra a ser seguida, mas é o que tem que ser feito. É o que tem que ser feito. Tanto é que se você pega uma emissora de TV, que ela não transmite um programa nacional, ela vai estar falando do que está acontecendo lá na região dela. Por exemplo, a TV A Crítica. Ela fala lá do Amazonas. Ela fala lá do Amazonas. Ela não fala daqui de Pernambuco, porque não tem nada a ver. A não ser quando é um famoso, uma coisa que acontece, que pega o Brasil inteiro, que pode ser de interesse do país. Beleza? Então, minha dica para você, Stereo Tour, nesse final de ano, põe para cima, vai para massacrar mesmo a concorrência. Compressor adaptativo, viu? Foda, foda mesmo. Beleza? Eu sou o Emerson, encontro vocês a qualquer momento em mais um vídeo aqui no canal. Dúvidas, mais uma vez, deixar o número aqui para você que quer falar sobre qualquer coisa referente à rádio, à informática, à automação, quer melhorar alguma coisa na sua emissora, seja na parte de uma plástica, seja através de sugestões de programas. Se você quer montar uma rádio web, não sabe para onde correr, não encontrou alguém que abrisse os caminhos, desse uma luz para você, fala comigo, 81998387069. Que dezembro seja de muita felicidade, de muita prosperidade, claro, saúde em primeiro lugar para todos nós, tá bom? E até a vista. Tchau!